Imagine proteger a humanidade de monstros a vida toda, mas um dia você é apunhalado pelas costas por aqueles humanos ingratos, feios e inúteis. Ao morrer, uma deusa aparece e te reencarna como um garoto de 10 anos com os poderes mais fortes e charme que conquista todas as garotas que vê, como você nunca faria em toda a sua vida. Em um passado distante, durante uma época em que deuses e magia dominavam tudo, encontramos o Senhor dos Demônios, Leonos Magnus. Ele ouve notícias preocupantes. Os outros senhores dos demônios já foram derrotados, e 6 poderosos heróis estão agora a caminho para desafiá-lo. Seu exército de soldados mortos-vivos está travando um combate feroz com as forças humanas quando, de repente, uma árvore enorme começa a crescer. Um dos heróis cavalga no topo desta árvore gigantesca e dispara uma flecha no céu. A flecha se divide em muitos feixes de luz, que caem sobre o campo de batalha, trazendo soldados caídos de volta à vida. Então, um poderoso dragão junta-se à luta ao lado dos humanos, lançando um ataque ao castelo de Leonos. À medida que os humanos se aproximam, a árvore gigante começa a atacar com suas longas raízes. Leonos se prepara para sair e enfrentá-los, mas seu seguidor leal o lembra de seu voto à deusa da escuridão. Ainda não é sua hora de morrer. Aceitando isso, Leonos guarda seu cajado e observa enquanto seu castelo começa a desmoronar. Mesmo admitindo a derrota, ele declara que, como rei dos mortos-vivos, ele se levantará novamente em 1000 anos para reivindicar o que é seu. Muitos séculos depois, mudamos para uma cena onde 2 garotas fofas estão explorando uma ruína recentemente descoberta, desenterrada por um poderoso terremoto. Eles estão investigando para ver se contém um ninho do vazio. Essas garotas são Célia, uma espadachim em treinamento, e sua empregada Regina. Enquanto elas se aprofundam na ruína, Regina duvida que encontrarão algo, mas Célia a lembra de que as criaturas do vazio tendem a se esconder em lugares subterrâneos profundos. Usando um dispositivo especial para detectar essas criaturas do vazio, elas tropeçam em algumas estátuas estranhas e acham que o lugar pode ser uma tumba antiga. À medida que se aproximam de uma porta, o dispositivo delas começa a disparar, mas a porta está magicamente selada. Celia examina as inscrições na porta, mas tem dificuldade em decifrar o texto. Regina, achando que isso levará algum tempo, decide explorar a área ao redor por conta própria. Enquanto Celia continua a investigar, ela toca a porta e ela se abre inesperadamente. A sala se ilumina, revelando um cristal enorme dentro. O dispositivo que estavam usando enlouquece e finalmente quebra devido à sobrecarga. Celia se aproxima do cristal e percebe que há uma pessoa presa dentro. Voltamos então 1000 anos atrás, onde Leonos se encontra com a deusa da escuridão, Rosélia. Ela o lembra de seu pacto. Daqui a 1000 anos um humano adequado para carregar seu poder aparecerá. E é tarefa de Leonos encontrá-lo. Leonos implora para que ela fique com ele, mas ela voa para a escuridão. No presente, Célia tenta quebrar o cristal, mas seus ataques não surtem efeito. Esta perturbação desperta Leonos, que está confuso sobre como ela entrou em uma sala que deveria estar selada por magia poderosa. Ele se pergunta se 1000 anos realmente se passaram e lança um feitiço que lhe permite entender a língua de Celia. Pensando que ela é algum tipo de saqueadora de tumbas, ele se prepara para puni-la, mas antes que possa, o cristal se despedaça, enviando uma explosão que a derruba. Ao se aproximar dela, Celia fica perplexa ao ver uma criança em vez de um adulto. Leonos vê seu reflexo e percebe que foi reencarnado como uma criança. Ele começa a se perguntar se seu feitiço deu errado e o trouxe de volta à sua juventude quando ainda era um herói. Celia, curiosa sobre por que ele estava dentro do cristal, verifica se ele está bem. Leonos se sente um pouco envergonhado e até a acha um tanto encantadora. Celia supõe que ele pode estar sofrendo de amnésia e rapidamente promete protegê-lo. Leonos, o poderoso senhor demônio, fica chocado ao ser tratado com tanta gentileza, mas se vê estranhamente apreciando os melões antes de eventualmente desmaiar. Quando Leonos acorda, Celia lhe dá um pouco de comida, mas depois de ser um morto-vivo por tanto tempo, ele perdeu o paladar. Ele está perplexo que seu corpo possa desmaiar de fome, sentindo que isso é humilhante. Embora inicialmente considere punir Célia por seu comportamento excessivamente familiar, ele reconsidera, lembrando-se de sua gentileza e de compartilhar sua comida. Celia então se apresenta, mencionando que é uma estudante em treinamento para se tornar uma espadachim na Academia da Espada Sagrada. Ela pergunta o nome de Leonos, e ele diz que é Leonos Magnus. Ela acha o nome dele intrigante. Leonos espera que ela o reconheça das lendas sobre seu passado, mas em vez disso, ela simplesmente acha que é um nome fofo, e o chama carinhosamente de Léo. Curiosa sobre como ele acabou na ruína, ela especula que ele pode ter sido capturado e preso pelo vazio. Leonis, confuso, pergunta a ela o que é o vazio. Surpresa, Celia explica que o vazio são criaturas que surgiram há 64 anos e desde então se tornaram a maior ameaça para a humanidade. Enquanto isso, vemos Regina explorando uma parte diferente das ruínas sozinha. Seu dispositivo começa a apitar, sinalizando que algo está por perto e de repente, um cristal começa a se mover. Rapidamente ela ativa sua espada sagrada, preparando-se para uma luta. Ao mesmo tempo, Celia explica a Léo que ainda há muito que eles não entendem sobre essas criaturas do vazio. Léo, por outro lado, está tentando descobrir em que ano estão.
mas com o novo sistema de calendário em vigor, Celia só pode dizer a ele que é o ano 64 desta nova era. De repente, há uma explosão enorme, e Regina relata que uma criatura void gigantesca apareceu. Agindo rapidamente, Celia pula em Leo para protegê-lo dos destroços que caem, tranquilizando-o para não ter medo. Nesse momento, a parede desmorona, e uma criatura void enorme, parecida com um ogro, irrompe. Celia tenta atirar nela com sua arma, mas não tem efeito. Leo avança, determinado a lutar contra a criatura e proteger Celia, mas ele tropeça na capa, ainda não acostumado ao seu novo corpo de criança. O monstro se aproxima, mas antes que possa atacar, é lançado para longe por Regina, que acaba de chegar. Regina olha para Leo, intrigada sobre quem ele é, mas Celia rapidamente diz que discutirão isso mais tarde. A criatura do vazio começa a se levantar novamente, então Regina transforma sua arma em um canhão gigantesco e dispara no peito do monstro. Apesar deste ataque poderoso, a criatura consegue sobreviver e Leo fica atordoado, reconhecendo que o nível de poder do ataque de Regina é igual ao de um feitiço de alto nível. Regina diz a Celia e Leo para escaparem enquanto ela lida com o monstro. Celia hesita, não querendo deixar Regina para trás, mas pensando na segurança de Leo, ela concorda em correr. Enquanto fogem, Leo reflete sobre como tudo parece estar dando errado. Ele considera voltar para lutar contra o monstro, mas decide ficar com Celia para aprender mais sobre o mundo atual. Enquanto eles tentam sair, outro monstro do vazio bloqueia o caminho. Celia diz a Leo para correr enquanto ela o detém, mas Leo está tentado a revelar seu verdadeiro poder e derrotar a criatura ele mesmo. Quando ele está prestes a lançar um feitiço, Celia o empurra para o lado, recebendo um golpe do monstro. Ela é jogada ao chão, sangrando, mas mesmo assim preocupa-se com a segurança de Leo, dizendo-lhe para escapar e pedindo desculpas por não conseguir protegê-lo. Outra criatura do vazio aparece e Leo se vê cercado. Enquanto os monstros atacam, Leo é subitamente protegido por uma barreira mágica. Ele invoca seu cajado e rapidamente esmaga uma das criaturas com um poderoso feitiço de gravidade. Em seguida, lança uma bola de fogo, destruindo facilmente os outros dois monstros. No entanto, ele fica chocado ao ver que os ossos do monstro permanecem, percebendo que seus poderes são apenas uma fração do que eram quando ele estava em sua verdadeira forma como Senhor Demônio. Embora Leo normalmente não se preocupe com humanos, ele fica impressionado com a bravura de Celia. Sentindo um senso de respeito, ele decide salvá-la. Ele usa sua magia para revivê-la, e um símbolo estranho aparece em seu corpo enquanto ela é trazida de volta à vida. Regina consegue derrotar o monstro com que estava lutando e rapidamente tenta contatar Celia. Leo fica impressionado com a tecnologia avançada que os humanos desenvolveram ao longo dos anos. Quando Celia acorda, ela imediatamente abraça Leo, aliviada por ele estar seguro, o que o surpreende. Ele fica confuso por sua primeira preocupação ser com ele e não consigo mesma. Ela se pergunta como ainda está viva, e Leo diz casualmente que seus ferimentos não eram tão graves e que ele usou um feitiço de cura nela. Celia fica intrigada e pergunta se ele usou o poder de uma espada sagrada. Leo, sem entender o que ela quer dizer, ouve enquanto Celia explica que espadas sagradas são um poder especial que os humanos desenvolveram para lutar contra as criaturas do vazio. Quando o vazio apareceu pela primeira vez, algumas crianças nasceram com habilidades estranhas, levando à criação dessas espadas sagradas, que combinam com a personalidade da pessoa que as empunha. Ela acrescenta que ainda não recebeu sua própria espada sagrada, então luta usando dispositivos mágicos. Regina se junta a eles, curiosa sobre os monstros que enfrentaram. Celia também quer saber o que aconteceu, mas Leo simplesmente diz que se escondeu e os monstros pareceram desaparecer sozinhos. Finalmente, eles conseguem sair e decidem levar Leo de volta para a cidade com eles. Enquanto caminham, Regina se apresenta, mas percebe Leo olhando para ela e de forma provocativa o chama de nomes. Celia diz a Regina para parar de ser estranha, mas ela continua a provocar Leo, que fica irritado por alguém tão poderoso como ele estar sendo zombado por uma garota. Quando chegam à cidade, Leo fica maravilhado com o que vê. Celia explica que este lugar se chama o Sétimo Jardim de Assalto, o último bastião da humanidade contra as criaturas do vazio. Leo não consegue acreditar que está realmente 1000 anos no futuro. Em seguida, voltamos 6 anos no tempo durante um ataque aterrorizante ao terceiro jardim de assalto por um exército de criaturas do vazio. As pessoas se abrigam em uma grande mansão onde uma jovem Celia e Regina são vistas se abraçando com medo. Regina está assustada com os sons da batalha lá fora, mas Celia tenta confortá-la dizendo que seus pais e os outros cavaleiros nunca perderam uma luta antes. À medida que o barulho lá fora aumenta, Celia declara que se juntará à batalha assim que for abençoada com uma espada sagrada, e que começará seu treinamento na próxima semana. Os sons da luta tornam-se ainda mais intensos, e enquanto Celia tenta correr para fora para ajudar sua família, Regina a segura, pedindo que mantenha a calma. Elas são resgatadas mais tarde, mas descobrem que todos os cavaleiros sagrados, incluindo os pais de Celia, morreram. Celia cai de joelhos e as duas meninas choram pela perda. De volta ao presente, Leo se pergunta se toda a ilha é uma fortaleza gigante. Regina diz a ele que é também uma cidade onde as pessoas vivem e devem defender.
Léo está fascinado ao saber que a ilha é, na verdade, imóvel. Celia contata seus superiores informando que estão trazendo um jovem que despertou sua espada sagrada, presumindo que foi usada para curar seus ferimentos. Ela diz a Léo que ele agora ficará com eles na Academia Excalibur, onde pessoas com espadas sagradas são treinadas para se tornarem guerreiros habilidosos. Regina sai para fazer compras enquanto Celia fica com Léo e explica que ele deve passar por um portão de exame antes de entrar na academia. Léo, agora sozinho, vai ao banheiro se perguntando como tudo deu tão errado em relação aos seus planos originais e como ele acabou preso no corpo de uma criança. Ele decide convocar seus antigos seguidores, Blackas e Shari, das Sombras. Eles ficam surpresos ao vê-lo em sua forma atual, com Shari até dizendo que ele parece fofo. Ele explica que seu ritual de reencarnação não funcionou como planejado e o trouxe de volta à sua antiga forma humana de quando ele era um herói. Léo lhes diz que estão em uma ilha flutuante feita pelo homem chamada Assault Garden 7 e supõe que existam outras 6 ilhas semelhantes. Ele observa o quanto a humanidade mudou desde os velhos tempos, quando eram muito mais fracos. Ele ordena que Blackas e Shari façam um reconhecimento secreto pela ilha, sem usar magia, enquanto ele se infiltra na academia como humano. Na sala de exame, Léo se depara com controles e monitores que não entende e descobre que deve gerenciar cuidadosamente seus níveis de mana. De repente, um alarme dispara, mas ele rapidamente pega seu cartão de identificação e se dirige para a saída. Antes que ele possa sair, Celia pega o cartão para tirar uma foto dele. Ela explica que precisa do cartão de identificação dele para organizar um teste para determinar a natureza de sua espada sagrada, e decide mantê-lo por enquanto. Enquanto Léo e Celia se dirigem à academia, Léo fica surpreso com a calma e tranquilidade de tudo. Celia explica que a ilha nunca foi atacada pelas criaturas do vazio, por isso tudo é tão calmo. Enquanto caminham pela academia, Léo fica curioso sobre por que eles têm coisas como salões de dança em vez de se concentrarem apenas no treinamento militar. Celia diz a ele que ter atividades divertidas como dançar realmente ajuda os alunos a se saírem melhor no treinamento. Então, ela mostra a ele o campo de treinamento, onde ele terá que fazer um teste para descobrir se ele tem uma espada sagrada, que eles chamam de Inquérito da Espada. Mas ao passarem pelos dormitórios, Celia de repente sente uma dor de cabeça e diz que precisa começar a treinar novamente para conseguir sua própria espada sagrada. Nesse momento, um garoto chamado Mussel e seu grupo bloqueiam o caminho deles. Mussel começa a provocar Celia e a zombar de Léo, tratando-o como se fosse apenas uma criança. As garotas com Mussel parecem estar sob algum tipo de controle por causa de sua espada sagrada. Mussel arrogantemente diz a Celia que ela deveria se juntar ao seu grupo de garotas, mas ela recusa. Ele fica bravo e a agarra pelo cabelo. Léo fica muito irritado e usa um feitiço para fazer Mussel cair de joelhos na frente dele. Léo o avisa para deixar Celia em paz, o que faz Mussel sacar sua própria arma sagrada, pronto para lutar. Mas antes que eles possam começar, uma garota chamada Elfin intervém e ameaça denunciar Mussel às autoridades da escola. Mussel recua a contragosto e descobrimos que Elfin está no mesmo pelotão que Celia. Celia apresenta Léo a Elfin, que explica que não pôde participar da última missão deles porque estava ocupada investigando um estranho sinal mágico que detectaram na ilha. Ela diz que uma equipe especial vai investigar isso mais a fundo. Eles então vão para o dormitório de risco, que é um prédio antigo e desgastado onde a equipe de Celia vive. Os dormitórios são atribuídos com base no seu desempenho, então quanto melhor você se sair, melhor será o dormitório que você recebe. Celia leva Léo para o andar de cima, e ele pergunta se está tudo bem ele ficar em um dormitório feminino. Celia ri e diz que não tem problema, já que ele parece uma criança. Ela o indica o banheiro para que ele possa tomar um banho. Léo fica impressionado com a água quente, já que não está acostumado a tais confortos. Enquanto ele está no chuveiro, Celia de repente entra e começa a ajudá-lo a se lavar. Ela diz a ele que pode se juntar a qualquer equipe que quiser, mas admite que gostaria muito que ele se juntasse a dela. Léo pergunta por que ela está tão ansiosa para lutar, mesmo não tendo uma espada sagrada. Antes que ela possa responder, Celia desmaia de repente. Léo rapidamente usa uma marca especial no corpo dela para trazê-la de volta à vida, e ela acaba bebendo sangue do pescoço dele para recuperar suas forças. Celia fica chocada e confusa com o que fez, e Léo explica que ela não foi apenas curada, ela realmente tinha morrido. Então voltamos 2 anos no tempo, quando Celia estava tendo dificuldades durante uma sessão de treinamento com alguns robôs de combate. Mussel aparece tentando convencê-la a se juntar ao seu time, em vez de continuar lutando. Mas Regina chega e o afugenta, dizendo a Celia que, uma vez que ela conseguir sua espada sagrada, será capaz de lidar facilmente com caras como Mussel. Celia diz a Regina que suas razões para querer uma espada sagrada não são apenas sobre poder. De volta ao presente, Celia acorda, e Léo finalmente lhe conta a verdade. Ele é na verdade um feiticeiro antigo que foi trazido de volta à vida. Ele explica que usou um feitiço poderoso para revivê-la, mas ao fazer isso, ele acidentalmente a transformou em uma vampira morta-viva. É por isso que ela bebeu o sangue dele para restaurar sua mana ou energia mágica. Celia então conta a Léo sobre como as criaturas do vazio atacaram sua cidade natal, deixando ela e Regina órfãs. A academia os acolheu, e ela tem participado de missões perigosas desde então, na esperança de despertar sua própria espada sagrada. Ela pergunta a Léo se ainda é possível para ela conseguir uma espada sagrada agora que é uma vampira. Léo não tem certeza,
mas diz a ela que ela está definitivamente mais forte agora do que antes. De repente, o estômago de Léo ronca alto, e ele se sente envergonhado porque não está acostumado a sentir fome novamente. Na cafeteria, Léo tenta comprar comida com uma moeda de ouro, achando que vale muito, mas ele fica chocado ao descobrir que a ilha só aceita créditos e que o ouro não é mais valioso. Ele percebe que todo o dinheiro que havia economizado no passado agora não vale nada. Perto dali, alguns bandidos estão importunando uma garota, exigindo que ela os pague de volta. Quando ela pede mais tempo, eles ficam insistentes, mas ela os afugenta apenas com uma espada de madeira. Esta garota, Sakuya, também faz parte da equipe de Celia. Ela pede desculpas por ter perdido a missão de exploração, dizendo que estava jogando depois das aulas. Sakuya já sabe sobre Léo por Elfin, e Léo percebe que ela é muito boa com a espada. Celia compra almoço para todos, e Léo pergunta a Sakuya sobre suas roupas incomuns. Ela diz que são de sua terra natal, que foi destruída pelo vazio, e jura destruir todas as criaturas do vazio. Também se descobre que ela gosta de apostar, e duas garotas vêm até ela, pedindo o dinheiro que ela lhes deve, mas ela tenta desviar da pergunta. Mais tarde, no campo de treinamento, uma mulher chamada Alto está encarregada do teste da espada sagrada de Léo. Léo traz seu bastão e diz que é apenas uma arma de apoio. Mas todos ficam impressionados quando ele destrói facilmente 3 robôs projetados para simular criaturas do vazio. Alto fica surpreso e diz que precisam fazer mais testes. Então Muzelli aparece e sugere que Léo poderia provar sua força lutando contra ele. Eles concordam em um duelo. Mas quando Celia vê que toda a equipe de Muzelli vai lutar, ela insiste em ajudar Léo. Muzelli concorda, mas apenas se Celia concordar em se juntar à equipe deles se perderem. Léo aceita o desafio, apostando que se vencerem, Muzelli terá que deixar Celia em paz para sempre. A luta começa sob a supervisão de Alto, e Celia rapidamente derrota vários membros da equipe de Muzelli. Enquanto Celia está lutando, outra garota do grupo de Muzelli tenta atacar Léo, mas ele a impede com um feitiço de sombra. Regina, que dormiu demais, corre para o campo de treinamento e fica chocada ao ver a batalha acontecendo. Celia continua a derrotar a equipe de Muzelli, mas quando ela confronta Muzelli, ele usa sua espada sagrada para prendê-la e afastar sua arma. Muzelli então vai atrás de Léo, e quando parece que Léo terá que lutar sozinho, o desejo de Celia de protegê-lo faz com que sua espada sagrada desperte. Ela se liberta do feitiço de Muzelli e avança contra ele, cortando sua espada sagrada ao meio. Com a espada destruída, Muzelli perde o controle sobre sua equipe e as garotas despertam. Muzelli admite a derrota e Regina corre para abraçar Celia enquanto todos aplaudem. De volta ao dormitório, Celia agradece a Léo por sua ajuda e promete protegê-lo como sua aliada. Mas ela também pede a ele para ajudá-la a ficar mais forte. Naquela noite, a equipe faz uma festa para celebrar a vitória de Celia e dar as boas-vindas a Léo ao grupo. Eles discutem sobre em qual quarto Léo deve ficar e ele escolhe ficar com Celia, já que foi ela quem o encontrou primeiro. Mais tarde, Léo está no quarto de Elfin se inscrevendo na rede da academia. Ela lhe conta que costumava ser lutadora em sua antiga equipe, mas agora trabalha como analista de dados porque perdeu seus poderes após ver seus amigos morrerem em uma luta contra o vazio. Léo se registra e pega emprestado o tablet de Elfin, conferindo um mapa do mundo. Ele se lembra de como as coisas costumavam ser e percebe que as criaturas do vazio parecem aparecer em lugares onde grandes batalhas aconteceram há muito tempo. De repente, Blackas aparece da sombra de Léo e diz a ele que toda a cidade funciona com um cristal de mana gigante chamado Usina. Então Sherry aparece, dizendo a Léo que ele e a guerra em que lutou foram completamente esquecidos pelas pessoas, o que Léo acha estranho. Enquanto isso, alguns mergulhadores estão procurando debaixo d'água ao redor da ilha por quaisquer sinais de um surto do vazio. De repente, eles são atacados por uma criatura semelhante a uma árvore que chama o nome de Léo. Voltamos ao ano 432 no calendário do Santo Deus, onde vemos um jovem Léo, conhecido como o Herói da Espada Sagrada, viajando para derrotar alguns gárgulas que têm assustado as pessoas. Seu guia diz que ele é um cara muito bom por ajudar a lidar com esses monstros enquanto os outros 6 heróis estão ocupados guardando a cidade imperial. Mas quando chegam ao local onde os monstros deveriam estar, Léo percebe que tudo era uma armadilha. De repente, um grupo de soldados aparece, cerca-o e o acorrenta. Eles o apunhalam no peito com lanças, planejando deixá-lo para morrer, dizendo que ele não será mais um problema para o mestre deles. Enquanto Léo está ali morrendo, a deusa das trevas, Rosélia, aparece para ele. Ela pergunta se ele odeia as pessoas que o traíram, mas Léo diz que não acha que elas sejam realmente más. Rosélia então tenta convencê-lo a se juntar ao lado dela, dizendo que sempre esteve interessada nele e quer que ele lute contra o mundo com ela. Ela diz que gosta dele e quer que ele esteja com ela. De repente, Léo acorda desse estranho sonho. Ele se lembra de sua missão de reconstruir seu exército demoníaco. Ele usa uma marca mágica especial para acordar Celia de seu sono, e diz a ela que pode controlar seus seguidores com essa marca. Celia se preocupa e pergunta se Léo poderia fazê-la fazer algo ruim, mas ele a tranquiliza dizendo que não faria isso.
Ele também a lembra que, embora ela fique sedenta por sangue à noite, deveria pelo menos pedir antes de mordê-lo. Celia recebe uma ligação de Elfin, que lhe diz que houve uma grande reunião de estratégia mais cedo no dia de folga deles. Ela promete contar mais a Celia quando souber. Celia, então... e Leo brinca que ela parece cheia de energia depois de beber o sangue dele. No centro de comando, um grupo de líderes e o diretor interino, Castoros, estão conversando sobre a perda de contato com sua equipe marítima. Eles mencionam que detectaram atividade do vazio por apenas 3 segundos antes de tudo ficar em silêncio, o que é realmente estranho para um ataque do vazio. Eles olham para algumas fotos borradas de uma criatura estranha e se perguntam se é um novo tipo de vazio que parece uma árvore ou talvez um poderoso senhor do vazio. Eles falam sobre como isso é semelhante a um grande ataque de 6 anos atrás, e como eles melhoraram na defesa desde então. Enquanto discutem como lidar com isso, Castoros recebe uma ligação do verdadeiro comandante, que ordena que verifiquem tudo novamente. Gillion, o comandante da divisão, diz que reunirá uma equipe de soldados de elite para investigar e promete que nada de ruim acontecerá à ilha. Enquanto isso, de volta ao campo de treinamento, Celia tem ficado mais forte e derruba robôs de treinamento rapidamente. Leo decide dificultar as coisas para ela, criando uma barreira mágica ao redor da área e invocando um monte de esqueletos de baixo nível para ela lutar. Depois de lutar contra todos eles, Celia está exausta. Ela se oferece para comprar uma refeição para Leo como agradecimento pelo treinamento. Mas Leo não tem certeza sobre comer a comida dela novamente, mesmo que seu estômago esteja roncando alto. Em outra parte da ilha, um segundo grupo está procurando debaixo d'água pelo Senhor do Vazio. Nos dormitórios, Sakuya vê que Black está sentado do lado de fora e acha ele fofo, então ela amarra um pouco de comida no pescoço dele para mais tarde. Regina entra no quarto de Elfin com alguns doces novos para ela experimentar. Sakuya entra também, falando sobre o cachorro que encontrou lá fora. Regina pergunta por que Elfin está de uniforme, e Elfin explica que está de serviço com a equipe de reconhecimento. Celia e Leo dirigem pela cidade no veículo dela, e Leo fica impressionado com todas as coisas que os humanos construíram. Vemos Cherie trabalhando em uma cozinha para ganhar dinheiro para Leo. Ela está cortando batatas, mas acaba cortando a tigela também. O chefe diz para ela ir varrer lá fora como punição. Assim que ela está prestes a começar, vê Celia e Leo chegando e se esconde atrás da porta. Celia compra alguns donuts para alguém e Cherie se pergunta para onde estão indo enquanto eles partem. Eles chegam a um lugar chamado Sunny Spot, que é um restaurante, e um grupo de crianças corre para cumprimentar Celia. Acontece que essas crianças são órfãs que vivem no restaurante, e Celia às vezes ajuda a cuidar delas. Leo se lembra de que também foi órfão, mas sua vida foi bem diferente. Lá dentro, uma criança chamada Jean prega uma peça em Celia levantando sua saia, e Leo tenta pegá-lo, mas Celia diz para ele relaxar. Eles são acompanhados pela dona do restaurante, Sra. Frenia, e Celia apresenta Leo a ela. Celia diz que trouxe donuts e vegetais para eles, e que vai cozinhar o jantar esta noite. Leo percebe que este é o lugar que Celia quer proteger, e se pergunta se ainda há algo em sua vida que ele se importa em proteger. De volta à sala de controle, Elfin detecta vibrações estranhas no radar vindas debaixo da cidade, e Sakuya diz que tem um mau pressentimento sobre isso. Na área de armazenamento da cidade, os trabalhadores estão verificando os suprimentos de comida e ficam chocados ao ver que raízes de árvores começaram a crescer na sala. Em seguida, voltamos para o ano 428 do calendário do Santo Deus, onde uma cidade está sendo atacada por monstros. No alto das muralhas da cidade, 3 heróis, incluindo Leo de 12 anos, observam enquanto os monstros se aproximam. Terres, um dos heróis, diz que não podem esperar pelos outros heróis, e o mais velho, Arakael, decide destruir todos os monstros e as pessoas na cidade também. Ele lança um feitiço que queimará tudo que está vivo e diz a Terres para trazer as pessoas de volta à vida depois. Mas Leo não gosta desse plano. Ele desembainha sua espada e corta o feitiço de Arakael, dizendo que não concorda com matar e reviver todos. Leo salta do muro e luta contra os monstros sozinho, derrotando-os todos. As pessoas aplaudem-no, mas Arakael avisa que o poder de Leo pode levar à sua queda um dia. De volta ao presente na sala de controle, eles recebem a notícia de que a criatura subaquática desapareceu. Castoros acha que deve ser uma criatura do vazio se pode desaparecer assim, mas Gillion sugere que pode ter se transformado em cristal, e diz que precisam destruí-la antes que volte. Eles são informados de que uma espadachim sagrada do 18º pelotão quer compartilhar algumas descobertas com eles. No início, o conselheiro militar não se importa com o que uma estudante tem a dizer, mas quando ouvem que ela é da família Philite, mudam de ideia. Elfin aparece na tela e explica que um vazio se infiltrou nas partes subterrâneas da ilha e está interferindo na rede. Todos ficam chocados com isso, e a equipe da sala de controle confirma que sons estranhos foram relatados no bloco 59, e que o vazio parece estar se movendo. Elfin acha que o vazio pode estar tentando ir mais fundo na cidade movendo-se secretamente. Algumas pessoas argumentam que uma criatura do vazio não poderia ser tão inteligente. Mas então, chega outro relatório do departamento de armazenamento, dizendo que há raízes grossas crescendo em um dos depósitos. Regina está tentando ligar para Celia, mas não consegue.
Elfin decide enviar um drone para o Sunny Spot, onde Celia e Léo estão com as crianças. Enquanto isso, alguns soldados encontram uma criatura do vazio em um depósito, mas ela escapa, deixando todos confusos. Elfin rapidamente os alerta que o vazio está se dirigindo para a usina ao longo das linhas de energia. Se chegar à usina, pode absorver muita energia e causar uma enorme debandada de monstros. O vazio chega à usina e começa a lutar contra os sistemas de segurança. Ao mesmo tempo, Castoros, o diretor interino, ordena que a ilha entre em modo de fortaleza e diz a todos para evacuarem para os abrigos. Eventualmente, o vazio alcança o cristal de mana dentro da usina, o que causa uma debandada e monstros começam a surgir do céu. Na sala de controle, os líderes se preparam para uma longa batalha, sabendo que precisam resistir por pelo menos 3 dias até que o reforço chegue da capital. Léo e Celia rapidamente entendem o que está acontecendo e entram em ação. Léo diz a Thierry para manter a amiga de Celia segura e ajudar a levar as crianças para um lugar seguro. Quando monstros voadores se aproximam, Léo se junta a Celia, que já está se preparando para lutar. Celia rapidamente corta 2 dos monstros enquanto Léo queima o restante com magia de fogo. De repente, 3 grandes vazios da classe Ogro aparecem perto de onde o resto da equipe está estacionado. Sakuya os derruba um por um e Regina usa seu canhão para lidar com os outros. Eles conseguem eliminar todos os monstros próximos, mas ficam nervosos quando um enorme vazio classe Hydra aparece, seguido por um vazio classe Dragão descendo do céu. Léo olha para o dragão e ri, dizendo como até grandes dragões se transformaram em criaturas do vazio. Ele decide enfrentar o dragão sozinho e diz a Celia para protegê-lo enquanto prepara um feitiço poderoso. Léo usa um feitiço de nível 10 para atacar o dragão, mas ele não morre e cai perto deles. Ao aterrissar, o dragão cospe fogo, derrubando Celia. Blackas sai das sombras para ajudar, dando a Léo tempo suficiente para lançar outro feitiço. Blackas consegue segurar o dragão apenas o tempo suficiente para Léo terminar seu feitiço, finalmente derrotando-o. Mas antes que possam comemorar, o chão começa a tremer e uma grande fenda se abre. Galhos grossos surgem, agarrando Celia e puxando-a para o subsolo. Léo corre em direção à fenda, mas mais galhos bloqueiam seu caminho. Os galhos se torcem e formam uma criatura que chama Léo pelo nome. E Léo percebe que é Aracali, um velho inimigo do seu passado. Voltamos ao ano 434 do calendário do Santo Deus na cidade dos mortos-vivos de Necrosa. Léo retorna ao seu castelo após uma batalha, e Rosélia, a deusa da escuridão, está esperando por ele. Está claro que Léo está se transformando em um morto-vivo com metade do rosto parecendo um esqueleto. Ele diz a Rosélia que venceu uma grande luta contra um inimigo forte e oferece a ela os tesouros que pegou. Ela diz para ele guardá-los por enquanto. Rosélia o elogia e Léo menciona que tem um novo amigo chamado Blackas, um príncipe do Reino das Sombras. Eles se ajudam por causa de problemas no reino de Blackas, e em troca, Léo aprendeu alguns feitiços com ele. Rosélia decide dar a Léo um presente especial, a espada sagrada que ele costumava ter quando era um herói. Ela diz que não combina mais com ele, e a transforma em uma espada demoníaca. Ela entrega a ele, mencionando que há regras especiais para usá-la, que Léo já conhece. De volta ao presente, Léo e Aracali se enfrentam. Aracali tenta invocar mais criaturas do vazio, mas Léo o impede com magia de fogo, forçando Aracali a recuar para o subsolo. Léo verifica sua marca especial e vê que Celia ainda está viva porque a marca não desapareceu. Ele jura que vai derrotar Aracali de uma vez por todas desta vez. Blackas aparece das sombras e eles falam sobre como Aracali ainda está vivo. Eles se perguntam se Rosélia também pode estar por aí. Léo lança um feitiço para enviar alguns de seus soldados para proteger as crianças enquanto ele vai salvar Celia. Blackas ouve um som fraco por perto e encontra o dispositivo de comunicação de Celia no chão. Elfin está chamando Celia, pedindo para ela ajudar a lutar contra o vazio classe Hydra porque eles precisam de mais poder. Léo responde, explicando que Celia foi capturada pelos vazios e pede a Elfin para usar a habilidade de rastreamento de sua espada sagrada para encontrá-la, para que ele possa resgatá-la. Elfin o avisa que é perigoso e sugere que ele espere por mais ajuda, mas Léo insiste que eles não têm tempo. Vendo a destruição que Léo já causou, Elfin decide confiar nele. Ela usa sua espada para localizar Celia e descobre que ela está na usina. Léo e Blackas partem imediatamente para resgatá-la. Enquanto isso, Elfin desvia por pouco de um ataque da Hydra, e Thierry intervém para ajudar, derrotando a Hydra sem se revelar. Todos ficam se perguntando o que acabou de acontecer. Léo cavalga no Blackas até a usina, e Blackas pergunta por que ele está tão determinado a ajudar os humanos. Léo admite que passou a se importar com eles. Eles invadem a usina e Léo ataca Aracali com feitiços de fogo, mas Aracali não é afetado por causa de sua habilidade de se curar rapidamente. Aracali diz a Léo que ele deveria ter morrido há 2000 anos, mas Léo responde que não estava realmente morto, apenas escondendo sua alma. Aracali fala sobre como o mundo mudou e como será reconstruído, mas Léo não entende o que ele está dizendo.
Rostos aparecem nos galhos e Léo percebe que Aracali se fundiu com os sacerdotes da Ordem Sagrada. No fundo da terra, Celia está amarrada pelos galhos. Enquanto a atacam, ela percebe que sua mana está sendo drenada muito rápido, suspeitando que Aracali é quem está fazendo isso. As coisas pioram quando todos os rostos fundidos começam a atacar juntos. Léo entende que a única maneira de vencer é encontrar Celia e acordá-la. Ele cobre o fone de ouvido com seu sangue e começa a procurar por Celia. O desejo de Celia de proteger todos faz com que espinhos saiam de seu sangue, quebrando alguns dos galhos que a seguram. Léo descobre onde ela está e atira o fone de ouvido em sua direção. Perfura-a, despertando seus poderes de vampira. Ela se liberta e se reúne com Léo enquanto Blackas desaparece para se recuperar. Celia pergunta a Léo o que ele fez, e ele diz que deu um pouco de seu sangue a ela. Eles se preparam para lutar contra Aracali, que começa a lançar vários feitiços de nível 10, que podem causar danos massivos. Léo pede a Celia para defendê-lo enquanto ele vai atrás de Aracali. Celia luta contra os monstros com sua magia de sangue, enquanto Léo puxa sua espada demoníaca. A espada da Ainslave só pode ser usada para defender o reino de Léo. Então Léo declara o 7º Jardim de Assalto como seu reino, tornando todos lá seu povo e jurando protegê-los. Blackas fica surpreso que a espada concorda com Léo. Aracali diz que é impossível mudar o destino do mundo, mas Léo está determinado a provar que ele está errado. Ele ataca Aracali com um golpe de espada poderoso, derrotando-o. Com Aracali fora, as criaturas do vazio param de vir, e as restantes começam a desaparecer. Na sala de controle, todos estão chocados por terem conseguido parar a debandada. Eles supõem que o Senhor do Vazio pode ter sido destruído na explosão da usina. Enquanto isso, Léo e Celia pousam em segurança e são recebidos por sua equipe, que está feliz por todos terem passado por isso em segurança. De volta à porta, Léo está deitado em sua cama quando Celia entra com um prato de sanduíches e uma medalha feita pelas crianças do ponto ensolarado. Ela pergunta nervosamente se pode ter um pouco do sangue dele, e Léo oferece seu dedo. Assim que Celia se inclina, alguns de seus amigos entram na sala, pegando-os em um momento constrangedor. Celia tenta explicar o que está acontecendo, mas ninguém realmente acredita na história dela. Após o grande ataque ao 7º Jardim de Assalto, a cidade está sendo reparada. Desde que a usina foi danificada, eles mudaram o fornecimento de mana da cidade para funcionar com painéis solares que transformam a luz do sol em energia. Léo está curioso sobre a terra que agora chama de seu reino, então tenta se infiltrar em um cofre onde segredos antigos são guardados. Mas quando ele chega lá, um espírito guardando o portão o impede, dizendo que ele precisa de permissão da administração para entrar. Nesse momento, Regina aparece atrás dele e começa a provocá-lo sobre o que ele está fazendo ali. Léo rapidamente mente, dizendo que está apenas lá para estudar algumas línguas antigas para poder ler as inscrições nas paredes das ruínas onde foi encontrado. Regina usa um pouco de magia para destrancar a porta do cofre e os deixa entrar. Dentro do cofre, Léo fica impressionado e pergunta como Regina conseguiu abri-lo tão facilmente. Ela apenas dá de ombros e chama de truque de mágica, dizendo para ele manter segredo. De repente, ambos recebem uma mensagem da administração, convidando-os, junto com toda a equipe, para uma cerimônia especial organizada pela princesa Ultíria em um navio luxuoso chamado SS Hyperion. Léo sugere que Regina vá primeiro para o porto, e ele a alcançará depois de terminar de explorar o cofre. Mas Regina decide que não quer ir à cerimônia de qualquer maneira. Em outra parte da cidade, um grupo de semi-humanos liderado por um leão negro chamado Bastia está planejando invadir a cerimônia e sequestrar a princesa. Eles querem usá-la para negociar a libertação de seus amigos que estão presos na capital. Mas o plano deles é interrompido por Charnak, a bruxa da Floresta Sempre Escura, que sugere que eles mudem o plano. Ela oferece a eles espadas demoníacas, que lhes dariam uma chance de lutar contra os espadachins sagrados, e sugere que tomem o controle do navio e façam a princesa de refém. Ela também pede que poupem alguns dos espadachins sagrados para um ritual, e o grupo concorda. De volta ao porto, a princesa acena para a multidão do navio e Regina observa de longe. Léo se encontra com o resto da equipe e dá a Celia um pequeno chaveiro que comprou para ela, e ela o agradece com um sorriso. Enquanto caminham em direção ao navio, eles encontram Fenris, um amigo de infância de Celia. Ele começa a provocá-la chamando sua equipe de preguiçosa e os dois começam a discutir. Elfin intervém para acabar com a discussão, e antes de partir, Fenris parabeniza Celia por despertar sua espada sagrada. Enquanto isso, os semi-humanos entram furtivamente no navio pelo lado voltado para o mar, onde a segurança é mais fraca. Eles se disfarçam de soldados após eliminar os verdadeiros. No convés, a equipe está se divertindo enquanto Léo está de lado lendo alguns documentos antigos que encontrou no cofre. Enquanto lê, percebe que algumas partes da história foram apagadas de propósito. Shari aparece e compartilha todas as informações que reuniu sobre o navio. Léo agradece e lhe dá um churro como recompensa, mas Shari não parece muito entusiasmada com isso. Celia se aproxima e convence Léo a se juntar a ela para uma aula de natação na piscina do navio.
Mas assim que começam, Léo se arrepende porque acha difícil se concentrar com Celia em seu maiô. Enquanto isso, a princesa está a caminho de fazer um discurso com alguns guardas quando são emboscados pelos semi-humanos disfarçados que a capturam. Seu animal de estimação consegue escapar e foge. Os semi-humanos tomam o controle do convés e revelam suas espadas demoníacas. Assim que Fenris está prestes a revidar, eles ameaçam ferir os passageiros, forçando todos a recuar. Um elfo idoso entre os semi-humanos usa uma bomba mágica de maçã para manter todos na linha e tira suas armas. Eles anunciam que estão sequestrando o navio para fazer um acordo com o governo. Um dos conselheiros militares, Baldur, questiona seus motivos. Um homem besta fica irritado com as provocações de Fenris e revela acidentalmente que eles conseguiram seus novos poderes de uma deusa. Léo diz discretamente a Celia que eles precisam se separar. Ele usa sua magia das sombras para se afastar furtivamente e procurar a princesa. Na sala de controle, a princesa, agora refém de Charnak, é forçada a ligar os motores do navio com seus poderes elementais em troca da segurança dos passageiros. Bastia ordena que ela defina o curso para a capital, mas ela percebe um ninho de vazio perigoso à frente. Acontece que o verdadeiro plano de Charnak é sacrificar os espadachins sagrados que foram corrompidos pela magia do vazio. Quando Bastia tenta detê-la, chamas irrompem de sua própria espada demoníaca, e Charnak avisa a todos para seguirem sua liderança ou enfrentarem o mesmo destino. Regina chega ao porto e fica surpresa ao ver o navio zarpar. O animal de estimação da princesa a encontra e pede ajuda. Regina rapidamente pula para o navio e encontra Léo em um dos corredores. É revelado que a princesa é, na verdade, a irmã mais nova de Regina. Ela pede ajuda a Léo, e aprendemos mais sobre o passado de Regina. Ela nasceu como a quarta filha do rei, mas deveria ser executada porque nasceu durante um mau presságio. O Duque Cristália a salvou ao implorar ao rei, e ela foi criada em segredo como empregada na casa de Célia. Regina revela sua verdadeira identidade a Léo e diz a ele que veio ao porto para ver sua irmã, mas acabou encontrando o animal de estimação dela. Léo explica que a princesa foi capturada por semi-humanos que tomaram o navio, e eles decidem resgatá-la juntos. Enquanto isso, Elfen diz a Celia para criar uma distração para que ela possa usar um drone escondido para bloquear o sinal do detonador da bomba. Celia fura o dedo com um garfo e usa seus poderes de vampira para causar uma cena. Léo e Regina vão até a sala de controle, mas a encontram vazia com o piloto automático do navio travado. Léo sugere que Regina use seus poderes reais para chamar a princesa, mas Regina hesita em revelar quem realmente é. Léo insiste que salvar a princesa é mais importante. Regina usa seu animal de estimação para se comunicar com a princesa sem revelar sua identidade. A princesa compartilha sua localização e dá a Regina um código para impedir que a nave colida com o ninho do vazio. Léo diz a Regina para cuidar de parar a nave enquanto ele vai resgatar a princesa. Na sala onde os reféns estão sendo mantidos, Celia e as outras garotas conseguem se libertar e começam a lutar contra os sequestradores. Elfen usa seu drone para bloquear o sinal da bomba, e Celia usa sua magia de sangue para destruir o detonador. Elas derrotam os sequestradores e libertam os reféns, mas ficam chocadas ao ver que a nave está indo diretamente para uma área perigosa cheia de criaturas do vazio. Enquanto Voids da classe Tritão começam a embarcar na nave, as garotas se preparam para outra luta. A batalha começa e eles lutam contra os monstros enquanto ajudam a levar os civis para um lugar seguro. Léo entra em contato com Célia e diz para ela ir ajudar Regina na sala de controle usando a chave que ele lhe deu. Ele diz que cuidará das criaturas do vazio e percebe que a princesa está sendo levada em uma pequena aeronave. Celia chega à sala de controle a tempo de salvar Regina, que está cercada por monstros do vazio. Enquanto isso, as outras garotas enfrentam um devorador de cérebros, um vazio muito mais forte do que as criaturas sereias. Sakuya decide enfrentá-lo sozinha, enquanto o resto da equipe ajuda os civis a escaparem. Vemos Sakuya liberar sua espada demoníaca, pronta para lutar contra o devorador de cérebros e proteger todos no navio. Após chegar ao núcleo do navio, Regina insere os códigos de controle usando Star Calamity. Ela sente um alívio ao saber que sua irmã, a princesa, ainda pensa nela de uma maneira especial. Enquanto ela vira o navio, Léo usa sua magia das sombras para agarrar a aeronave que está prestes a decolar. Ele lança um feitiço de bola de fogo para destruir as criaturas do vazio ao redor, vangloriando-se de como está defendendo os inimigos de seu reino como o Senhor Demônio. Perto dali, Fenris e Elfen estão cercados por uma horda de monstros do vazio quando, de repente, Sherry aparece do nada e os salva em um piscar de olhos sem chamar atenção, deixando todos perplexos. Sakuya, parecendo exausta, descansa em outro cômodo após derrotar o Devorador de Cérebros. Enfrentando Charnak, Léo revela que ele é o Senhor dos Demônios. Charnak não acredita nele a princípio, mas Léo bloqueia facilmente seus feitiços e aprende com sua magia. Léo a interroga, e Charnak admite que seu objetivo é entregar espadas demoníacas, que são criadas corrompendo espadachins sagrados para sua deusa. Quando Léo exige saber o nome da deusa, Charnak está prestes a revelá-lo quando, de repente, é empalada por Zolkstar, uma lâmina lendária conhecida por matar senhores demônios. Acontece que a espada se transformou em um senhor do vazio nestes tempos.
Leo lança uma poderosa magia de fogo de nível 8 sobre ela, mas a lâmina absorve a magia. A espada se teletransporta ao redor, atacando Leo, e ele luta para acompanhar. Regina, observando pelas câmeras do navio, rapidamente ativa as armas do navio, que começam a disparar contra o Senhor do Vazio e os inimigos ao redor. Regina então lança um míssil no Senhor do Vazio, conseguindo causar algum dano. Outro míssil é lançado, mas se abre no ar, revelando Celia dentro. Ela salta para se juntar à luta ao lado de Leo. Leo diz a Celia para lidar com as criaturas menores do vazio enquanto ele se prepara para liberar sua espada demoníaca. Usando uma técnica secreta de espada, Leo ataca o Senhor do Vazio com um único, criando uma enorme explosão de energia no navio que destrói a lendária lâmina. Mais tarde, de volta ao porto, a princesa agradece à equipe por sua bravura e trabalho árduo. Ela percebe que Leo está desaparecido e pergunta onde ele está. Os outros dizem a ela que ele não pôde vir porque não está se sentindo bem. Quando ela pergunta sobre o misterioso médium espiritual que ajudou durante o ataque, eles dizem que foi alguém enviando os melhores desejos de Regina, o que faz a princesa sorrir. Leo, sentindo-se completamente exausto e dolorido, está descansando. Regina vem visitá-lo, trazendo um pouco de comida para mostrar sua gratidão por reuni-la com sua irmã, e ela lhe dá um rápido beijo na bochecha. Em outro lugar, um grupo de soldados está perseguindo os semi-humanos que estão escondidos nos túneis subterrâneos. Os soldados os alcançam e dizem que estão presos. Mas de repente, os soldados se transformam em pedra. Uma figura misteriosa aparece, lançando um feitiço que força os soldados a se ajoelharem. Ele se apresenta como o Senhor dos Demônios e diz aos semi-humanos que os soldados voltarão ao normal em breve. Ele promete-lhes um refúgio seguro se jurarem lealdade a ele. Os demi-humanos, sem outra opção, concordam em se juntar a ele. Ele os chama de lobos do diabo e cria um labirinto subterrâneo que os soldados não conseguem ver, dando aos demi-humanos uma maneira de escapar. Nesse momento, ele recebe uma ligação misteriosa e percebe que alguém está procurando por ele, então sai rapidamente. De volta ao dormitório, Celia nota um grande grupo de corvos circulando do lado de fora. Sabendo que corvos são atraídos por vampiros, ela pensa que Leo pode ajudar e começa a procurá-lo. Ela entra no quarto dele e vê Sherry limpando, o que a confunde. Mas então Sherry desaparece de repente, deixando Celia a pensar se estava apenas imaginando coisas. Ela liga para Leo dizendo que está procurando por ele, mas ele desliga rapidamente e ela decide tomar um banho. Enquanto isso, o Senhor Demônio retorna ao seu quarto e remove seu disfarce, revelando ser Leo. Fica claro que Leo está planejando reconstruir seu exército demoníaco e acredita que os semi-humanos serão aliados úteis. Ele entra no quarto de Celia e acidentalmente a vê enquanto ela está trocando de roupa. Ele rapidamente se vira e pede desculpas, mas Regina entra e os vê, pensando que interrompeu algo inapropriado. Mais tarde à mesa de jantar, Regina menciona rumores de que o dormitório deles é assombrado, dizendo que as pessoas relataram ter visto um cachorro preto e uma garota fantasma. Celia acha que pode ter visto o fantasma quando viu uma garota limpando o quarto de Leo, mas Leo descarta isso, sabendo que ela na verdade viu Shari. Regina pergunta onde ele esteve, e Leo diz que tem se preparado para a próxima partida porque não quer decepcionar Celia. Regina então revela que a equipe deles vai competir contra o pelotão de Fenris na próxima partida e vai ser difícil. Celia está determinada a vencer, não importa o que aconteça. Quando a partida começa, Celia consegue capturar uma das bandeiras do inimigo. Elfin detecta atacantes se aproximando e informa Regina sobre a localização deles, permitindo que Regina os elimine à distância com suas habilidades de sniper. Sakuya avança sozinha, criando uma distração enquanto Celia tenta destruir mais bandeiras do inimigo. No entanto, ela é emboscada por lobos de gelo, e um deles a morde, fazendo-a cair. Fenris aparece, revelando que viu através do plano deles. Ela fez Sakuya perseguir seus lobos enquanto sua equipe foi atrás das bandeiras de Celia. Fenris acha que sua equipe tem a vantagem e vencerá depois que ela derrotar Celia, então se prepara para a luta, dizendo ao seu companheiro de equipe para lidar com Leo. Fenris avança contra Celia, conseguindo empurrá-la para trás, e então convoca seus lobos para imobilizar Celia. Enquanto isso, a colega de equipe de Fenris tenta atirar em Leo, mas ele bloqueia o ataque e usa sua magia das sombras para prendê-la. Celia consegue se libertar dos lobos e avança contra Fenris, dominando-a. Leo vê a força de Celia e pensa que ela pode estar destinada a ser sua guerreira de confiança. No final, o time deles vence a partida. Enquanto isso, uma figura misteriosa chamada Nefacus é vista apresentando espadas demoníacas à sua deusa, dizendo que o tempo para o despertar dela está próximo. De repente, um jardim de assalto, uma enorme fortaleza flutuante, aparece nos monitores da sala de controle. Celia imediatamente o reconhece como sua cidade natal, o terceiro jardim de assalto que desapareceu no território do vazio há 6 anos. Está indo diretamente para eles e deve chegar em 7 dias. Eles recebem um sinal de socorro do jardim, enviado 2 vezes, sugerindo que ainda pode haver sobreviventes lá. O comandante deles ordena que investiguem e parem o jardim de assalto, dando-lhes 72 horas para completar a missão.
Elfin se pergunta por que a equipe deles foi escolhida para esta missão e supõe que pode ser porque Celia é do terceiro jardim de assalto e é a última membro sobrevivente da família Crystallia. O superior deles concorda que é possível, mas menciona que o departamento de administração tomou a decisão, acreditando que a equipe deles é a melhor para a tarefa. Celia aceita a missão e no dia seguinte, Leo observa que viu a marca da Ordem Sagrada na cidade, então ele quer descobrir quem está por trás disso. Ele instrui Blackas a proteger seu reino enquanto ele estiver fora, e diz a Sherry para ir com ele. Eles voam para a cidade e no caminho Regina deixa Leo descansar a cabeça em seu colo e começa a limpar seu ouvido. Leo se lembra de uma memória com Rosélia, onde ela lhe disse que seu tempo estava se esgotando e que ela renasceria em 1000 anos. Encontrá-la e nunca pare de procurar. Quando chegam ao terceiro jardim de assalto, uma névoa densa o envolve, forçando-os a continuar a pé. Celia diz às outras garotas para investigarem o sinal de socorro enquanto ela e Leo se concentram em parar o jardim de assalto. Elfin envia seu drone para seguir Celia, permitindo que ela observe as coisas à distância. Leo convoca Shari, instruindo-a a proteger as garotas, pois agora as considera parte de seu reino. Celia se lembra de como a cidade foi destruída enquanto ela se escondia no abrigo. De repente, o contador dela dispara e eles são atingidos por uma explosão de energia. Ela fica presa e Leo vê uma criatura do vazio enorme vindo em sua direção. Enquanto isso, vemos uma garota chamada Arlie, que percebe que foi enviada 1000 anos para o futuro. Ela olha ao redor para a cidade em ruínas, pensando que não há mais humanos. Descobrimos que ela foi enviada aqui para impedir que uma deusa renasça. Nefakess aparece, reconhecendo-a como a grande heroína elfa, e sabe que ela está lá para destruir o receptáculo da deusa com sua espada lendária, Cross Axe. Ela percebe que ele é o guardião do receptáculo e tenta atacá-lo, mas ele desaparece de repente, revelando que era apenas uma ilusão. Ele a avisa para ir embora, e uma criatura gigante do vazio se move em sua direção, ameaçando acabar com sua vida. Voltamos para Celia, que está em sérios apuros enquanto uma criatura gigante do vazio se prepara para atacá-la. Pouco antes de atacar, Leo rapidamente lança um feitiço que a teleporta para um túnel subterrâneo, tirando-a do perigo. O vazio dispara um poderoso feixe de energia, mas Leo o bloqueia com um escudo mágico. Ele tenta revidar lançando uma enorme bola de fogo, mas o vazio está protegido por algum tipo de barreira mágica. Leo percebe que é um escudo sagrado, como algo que um anjo usaria. Ele pensa que a criatura do vazio está tentando imitar um anjo, mas sabe que ela não tem chance contra ele. Enquanto isso, as garotas veem flashes e explosões à distância. Elfin menciona que o feed do seu drone ficou escuro, provavelmente destruído no caos. Elas decidem ir em direção ao local da explosão para encontrar Celia. De volta à luta, a criatura do vazio começa a disparar flechas, mas Leo as desvia com facilidade. Ele então lança um poderoso feitiço de gravidade, tentando esmagar o vazio com pura força. Mas o vazio resiste, enfrentando sua magia. Sem desistir, Leo intensifica seu jogo com um feitiço ainda mais forte, um feitiço de luz de nível 9 que cria uma enorme bola de energia pressionando o vazio. A criatura luta contra isso, mas então Leo a atinge com um feitiço de relâmpago, acertando-a diretamente e destruindo o vazio instantaneamente. Depois de derrotar a criatura, Leo corre até Celia. Ele diz a ela que cuidou do vazio, mas rapidamente percebe que ela está em mau estado e gravemente ferida. Ele diz a ela para descansar, sabendo que levará algum tempo para ela se recuperar completamente. De repente, eles percebem figuras fantasmagóricas aparecendo ao redor deles. Celia vê um brasão de família em um deles e reconhece como pertencente ao Duque, percebendo que são os espíritos de pessoas que eram leais ao seu pai. O líder dos fantasmas, chamado William, avança e explica que foi ele quem enviou o sinal de socorro. Ele avisa Celia que o sétimo jardim de assalto está em grande perigo porque um novo senhor do vazio apareceu na cidade e está sugando a energia da usina para se tornar ainda mais forte. Ele acredita que está prestes a despertar. Celia sabe que precisa avisar os outros, mas também entende que ninguém vai acreditar nela sem provas concretas. Leo lembra-a de que está muito ferida para fazer muita coisa agora e precisa se curar. William oferece-se para levá-la à mansão onde podem encontrar algumas evidências. As figuras fantasmagóricas usam sua magia para dirigir um carro, mas ele se move lentamente. Leo decide acelerar as coisas invocando seus cavalos mágicos, prendendo-os ao carro e fazendo-o ir muito mais rápido. Enquanto isso, as garotas encontram uma menina chamada Arlie, pensando que ela é uma sobrevivente. Mas Arlie está desconfiada e pensa que eles estão trabalhando com Nefakess, a figura misteriosa por trás dos vazios. Ela puxa sua espada e tenta atacá-los, mas Sakuya intervém e a bloqueia, e elas começam a lutar. Sakuya vence a luta, mas decide não acabar com Arlie, vendo que ela está muito ferida para continuar lutando. Celia recebe uma ligação de Elfin, que pergunta sobre o vazio que ela enfrentou. Celia diz que o vazio já foi destruído, mas menciona que há um senhor do vazio mais perigoso escondido na cidade, mexendo com a usina, o que poderia explicar por que o jardim de assalto está ativo novamente. Ela sugere que eles verifiquem isso, mas Elfin diz que encontraram uma sobrevivente e estão ajudando-a a se recuperar. Ela aconselha Celia a ir para a mansão quando terminarem.
Léo dá a Celia um amuleto especial, explicando que ele pode transformar mana em força física, mas avisa que isso drenará sua mana muito rapidamente. Ele o coloca dentro dela, dizendo para imaginar que está usando quando quiser ativá-lo. Celia pergunta por que ele está dando isso a ela, e ele diz que é porque não quer que ela se machuque novamente, e quer que ela fique segura. Ele também lhe dá alguns chaveiros da sorte, dizendo que trazem boa sorte. As garotas ajudam Ali com seus ferimentos, e ela explica que se machucou enquanto lutava contra uma criatura do vazio. Ela pergunta o que eles estão fazendo lá, e Elfin explica que a cidade foi destruída há 6 anos, e eles foram enviados para investigar por que o Jardim de Assalto se tornou ativo novamente. Quando Elfiné pergunta a Arel por que ela está lá, Arel diz que está em uma missão para derrotar uma deusa poderosa. Quando está prestes a sair, seu estômago ronca alto, e Sakuya oferece-lhe um pouco de comida, enquanto Elfiné diz que é trabalho deles protegê-la. Ao mesmo tempo, Nefex está se preparando para a ressurreição da deusa quando uma criatura do vazio aparece e relata que seu anjo foi morto. Nefex fica chocado, acreditando que um humano o derrotou, e vê isso como uma ameaça séria. Ele decide agir pessoalmente. Célia chega à mansão e vai para a biblioteca, lembrando-se de quando seu pai costumava passar tempo lá. As figuras fantasmagóricas usam sua magia para mostrar a ela como a biblioteca era antes de ser destruída. Ela se lembra de seu pai contando histórias sobre um senhor demônio perverso que irritou os deuses, então eles enviaram um herói para derrotá-lo. Seu pai disse que o senhor demônio foi derrotado, mas ele não tinha certeza se esse era o verdadeiro fim da história. Nefex de repente a interrompe, e ela se pergunta se ele pode ser outro sobrevivente da cidade. Ele se ofende com a pergunta e a ataca com magia, nocauteando-a com um golpe. Vemos um flashback da jovem Célia com seu pai, que lhe diz que ela precisa evacuar para o abrigo por segurança. Ela implora para que ele vá com ela, mas ele insiste que deve ficar e lutar, lembrando-a de que a família deles tem o dever de proteger a cidade. Ele diz para ela ir embora porque ainda não despertou sua espada sagrada. Ele também a lembra da história do Senhor dos Demônios, dizendo que ele retornará para salvar a humanidade em sua hora mais sombria para lutar contra os Voids. De volta ao presente, Nefex pensa que pode ter exagerado ao usar um feitiço poderoso para nocautear Célia, mas à medida que a poeira se dissipa, ele vê guerreiros esqueleto aparecendo e se pergunta quem os invocou. Os esqueletos declaram que estão aqui para proteger Célia, e Nefex assume que ela deve ser a mestre deles. Ele se prepara para destruí-los com outro feitiço poderoso, mas então Léo aparece e o atinge com um feitiço de fogo, derrubando-o. Célia acorda e pergunta sobre os esqueletos. Léo explica que eles foram invocados usando os chaveiros mágicos que ele deu a ela antes. Nefex se levanta, percebendo que Léo não é apenas um humano comum, e dispara uma rajada de fogo. Léo contra-ataca com um feitiço de gelo, e eles se enfrentam, mas Léo consegue dominar Nefex. Surpreso com a força de Léo, Nefex tenta descobrir quem ele realmente é. Mas antes que ele possa continuar, o chão começa a tremer violentamente. Nefex ri dizendo que a deusa está acordando. Vendo que seu trabalho está feito, Nefex escapa por um portal mágico, provocando Léo ao dizer que o fim do mundo está próximo. Léo reconhece Nefex de seu passado e lembra que ele serviu a um senhor das trevas do submundo. Léo se pergunta o que Nefex está fazendo aqui agora e começa a suspeitar que a deusa poderia ser Rosélia. De repente, uma marca sagrada aparece no ar e a deusa emerge. William, uma das figuras fantasmagóricas, aponta que ela é o Senhor do Vazio que ele mencionou antes. Anjos começam a aparecer ao redor dela, e Léo vê o rosto da deusa, percebendo que ela foi feita a partir dos restos do herói lendário, Resurrectia. Regina, observando a distância, rapidamente informa o resto da equipe sobre a aparição da deusa. Elfiné ativa os sistemas da nave e envia um sinal de socorro para chamar reforços. Os anjos começam a atacar a equipe e Elfiné diz que não há como fugir. Eles têm que derrotar a deusa para sobreviver. Ela decide usar seu drone para encontrar um veículo para que possam se aproximar para um ataque direto. A equipe luta contra os anjos, destruindo seus corpos, mas os anjos se regeneram quase instantaneamente. Elfiné os analisa e descobre que o ponto fraco deles é a cabeça. Ela compartilha essa informação com os outros e todos miram nas cabeças dos anjos, finalmente conseguindo derrotá-los. Léo se lembra de que Resurrectia tinha o poder de trazer coisas de volta à vida, o que explica por que os anjos conseguem segurar tão rapidamente. A equipe se prepara para o próximo desafio, sabendo que a luta está longe de terminar. Enquanto a batalha continua, Léo percebe que a deusa está se aproximando. Elfin consegue encontrar alguns veículos nas proximidades e grita para todos a cobrirem enquanto ela os prepara. Léo usa um enorme feitiço de fogo para lançar um monte de anjos para fora do céu. Ele sabe que podem ter uma chance de derrotar a deusa, mas há muitos anjos ao redor dela. Ele decide que precisa ir direto para a deusa se quiserem vencer esta luta. Léo usa um de seus feitiços mais fortes, uma magia de nível 10 que cria uma enorme bola de luz. A luz engole a deusa, queimando seu corpo completamente, mas ela se regenera imediatamente. Ela começa a lançar um feitiço, e Léo rapidamente ergue uma barreira mágica para se proteger. A deusa libera uma chuva de fogo, cobrindo toda a área em chamas.
Arlie, observando de longe, reconhece que o feitiço é Nêmesis, um feitiço de nível 11 super forte que pode causar uma enorme destruição. Léo bloqueia, mas vê um grupo de anjos vindo em sua direção. Ele grita para Célia protegê-lo enquanto tenta derrubar a deusa. Célia usa sua magia de sangue para formar asas e voa, cortando os anjos. Os guerreiros esqueleto que Léo invocou anteriormente também entram na luta para ajudá-la a abrir caminho. Léo avança diretamente para a deusa, pronto para atacá-la com sua espada demoníaca. Dainsleif! Quando ele está prestes a desferir o golpe final, ouve uma voz familiar. É a voz de Rosélia vindo da espada. Por um segundo, ele pensa que Rosélia pode estar dentro da deusa, e ele hesita. Mas então ele se força a atacar. A deusa consegue bloquear seu golpe e dispara uma série de flechas de volta nele, atingindo Léo e derrubando-o no chão. A deusa começa a se preparar para usar o feitiço Nêmesis novamente. Célia, usando o presente mágico que Léo lhe deu, lança um ataque poderoso que derruba a deusa. Ela corre para verificar Léo, que lhe diz para sair e salvar-se, mas em vez de fugir, ela dá-lhe um pouco do seu sangue. Isso traz de volta memórias que Rosélia havia escondido na mente de Léo. Ele se lembra de Rosélia dizendo-lhe que, se ela algum dia se transformasse em um monstro, ele deveria usar sua espada demoníaca para matá-la. Léo disse que não poderia fazer isso, mas Rosélia insistiu que Dainsleif o guiaria. Pensando nisso, Léo percebe que a deusa não pode ser Rosélia porque a espada não o teria deixado atacá-la se fosse. A deusa deve ser uma impostora. Léo se levanta novamente, sentindo-se um pouco mais forte agora. Célia rasga um pedaço de seu vestido e entrega a Léo, que o usa para cobrir suas feridas. Ele diz a ela que vai acabar com a deusa e ordena que ela ajude à distância. Ele sabe que ainda tem magia suficiente para um último grande movimento. William, um dos espíritos fantasmas, diz a ele para usar os fantasmas como uma fonte extra de energia. Ele explica que as almas das pessoas ainda estão presas aqui porque a magia da deusa as está aprisionando. As almas querem ajudar a se vingar, então Léo concorda em usar o poder delas. Ele começa a entoar um feitiço, criando uma enorme bola de energia que começa a absorver o poder dos espíritos. William quer ajudar na luta, mas Léo tem uma ideia diferente para ele. Ele invoca mais esqueletos e deixa William e os outros fantasmas assumirem seus corpos, transformando-os em um pequeno exército para protegê-lo enquanto ele se prepara para lançar seu grande feitiço. Célia usa sua magia de sangue para criar armas para os esqueletos e os lidera na batalha contra os anjos. Enquanto isso, Elfin coloca os veículos em funcionamento, e as garotas se preparam para partir. Mas Arlie diz que quer ficar e lutar contra a deusa. Regina lembra que ela ainda está ferida, mas Arlie mostra que ainda é forte derrubando um anjo com um golpe. Ela explica que sua espada, Crossaxe, foi feita para derrotar senhores demônios. Sakuya vê o quão séria Arlie está e convence Elfin a deixá-la se juntar à luta. De volta à batalha, todos estão lutando arduamente para proteger Léo enquanto ele reúne energia para seu feitiço. Mas ele percebe que está demorando mais do que pensava. Um anjo avança contra Célia, derrubando-a. Os esqueletos a ajudam a se levantar, dizendo para ela não baixar a guarda. Eles elogiam suas habilidades, mas a alertam para não depender demais de seu vestido mágico. Célia admite que o vestido está drenando sua energia rapidamente, mas ela se recusa a desistir porque quer proteger Léo. A bola de energia acima de Léo fica maior à medida que ele continua a absorver o poder das almas. A deusa começa a lançar o feitiço Nêmesis novamente, e Léo sabe que precisa de mais tempo. Ele diz a todos para recuarem enquanto a deusa libera outra onda de fogo, queimando tudo ao redor deles. Felizmente, a equipe consegue desviar a tempo. As garotas dirigem seus veículos para longe, mas veem mais anjos perseguindo-as. Regina usa sua arma para derrubá-los enquanto tentam escapar. Eles avistam a deusa à distância e Alice se prepara para um ataque final. Quando chegam a uma parte destruída da estrada, usam os propulsores do veículo para pular sobre o buraco. Um anjo enorme aparece e se prepara para atacá-los com uma rajada de energia. Mas, de repente, é puxado para trás e arremessado contra um prédio, sendo destruído instantaneamente. Era Sherry, que interveio para protegê-los. Ela esperava uma luta desafiadora, mas fica desapontada com a facilidade com que o anjo foi derrotado. Enquanto isso, Léo finalmente terminou de carregar seu feitiço, mas vê a deusa preparando um ataque massivo que poderia destruir tudo. Ele decide canalizar toda a energia em sua espada demoníaca, Dainsleif. A deusa levanta um enorme pedaço de um prédio e o lança contra ele. Mas Célia salta e corta ao meio com sua magia de sangue. Léo libera todo o poder de sua espada demoníaca, mirando diretamente na deusa. Ela ergue uma barreira poderosa para bloquear seu ataque. Nesse momento, as garotas chegam. Arlie se prepara com Crossaxe, sua espada especial. Regina e Sakuya dão tudo de si, mas seus ataques parecem não funcionar. Então Arlie usa seu movimento mais forte, rompendo a barreira e ferindo a deusa. Mas as garotas caem no chão e desmaiam. Vendo sua chance, Léo ouve a deusa usar a voz de Rosélia novamente, tentando enganá-lo. Mas ele sabe que é apenas um truque. Ele reúne toda a sua força e desfere um golpe final poderoso com sua espada demoníaca, enviando uma explosão massiva de energia que destrói completamente a deusa.
Com a deusa desaparecida, William e os espíritos fantasmas finalmente estão em paz. Eles agradecem a Celia por deixá-los ajudar uma última vez antes de desaparecerem. Celia ouve seus amigos chamando seu nome e corre para se reunir com Regina e Sakuya, que contam a ela sobre a bravura de Arlie na luta. Reforços chegam em breve, e Fenris fica aliviado ao ver que todos estão seguros. Ele rapidamente ordena que os médicos comecem a ajudar os feridos enquanto se preparam para voltar à base. Léo percebe que Arlie foi quem rompeu a barreira da deusa, mas ele está confuso sobre por que uma heroína como ela está aqui. Ele pergunta a Célia sobre o livro que ela está lendo, e ela diz que é uma história sobre um senhor demônio. Ela lê um pouco para ele, e Léo percebe que a descrição é sobre ele, mas muitos dos detalhes estão errados. Ele conclui que é apenas uma história inventada. De volta ao dormitório, Léo conversa com Blackas e Sherry sobre Nefakess. Eles sabem que ele foi quem acordou a deusa, e concordam que ele precisa ser detido. Sherry avisa Léo para ter cuidado com Arlie, pensando que ela pode estar aqui para matá-lo. Enquanto isso, Arlie acorda na sala médica e percebe que sua missão ainda não terminou. Então, ela escapa, determinada a encontrar seu alvo. No dormitório, Sherry fica com ciúmes do vestido mágico que Léo deu a Célia, e eles começam a discutir. Celia os ouve e entra, surpreendendo Léo, que a vê apenas com uma toalha. Ela pede mais do sangue dele, dizendo que o vestido consumiu muita de sua energia, e Léo hesitante concorda. Ela pula nele ansiosamente para beber seu sangue. Conforme isso acontece, Léo pensa em Rosélia e em seu plano para encontrá-la. Ele também começa a pensar em reconstruir seu exército de demônios e expandir seu império, querendo fazer todos se curvarem a ele novamente. Mas então, do nada, uma garota tropeça e derrama sua pipoca toda em Léo, tirando-o de seus pensamentos. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!